Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus que o Senhor nos proporcionou mais um dia, mesmo com chuva, nós glorificamos, exaltamos e bendizemos o nome santo do Senhor. É importante sabermos que nós vamos orar, tivemos um período de oração, estaremos orando agora também, intercedendo também, o Fábio que estará fazendo uma viagem agora, a família do pastor, a Rebeca que está também meia enferma. Alguém mais tem algum pedido para fazer? O diácono Walter também com a saúde. Eu creio que todos estão necessitados das orações dos santos, né? A Heloísa, o David, a Priscila, eu, minha esposa, Carol, Gustavo, todos, né? A casa da Zilda também, amém? Oremos ao Senhor, maravilhoso Deus Altíssimo, eterno Pai. Muito obrigado por ter nos abençoado e ter nos dado, Senhor, uma noite de bênção e de vitória, o qual estamos agora, Senhor, intercedendo, Senhor, para a Tua casa, Senhor, para os obreiros, Senhor, meu Deus e Pai, para o irmão Walter, Senhor, a Rebeca, Senhor, ó Pai eterno, diácono Fábio, Senhor, meu Deus e Pai, a Lene, Senhor, os seus filhos, Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus também, Senhor, pela casa da irmã Zilda, Senhor, porque Tu sabes e conheces, Senhor, ali o que se passa, Senhor, salva, Senhor, aquelas vidas, Senhor, para a glória do Teu santo nome, meu Deus e Pai, nós intercedemos, clamando, Senhor, ó Pai eterno, por o que diz a Tua palavra, que a oração do justo pode muito seus efeitos. Eu creio, Senhor, pelo poder da Tua palavra, não é a nossa, Senhor, mas a Tua, Senhor, que é confirmada e afirmada pelo poder do Teu Espírito Santo. Por isso, meu Deus e Pai, nós ordenamos que toda enfermidade, todo resíduo, Senhor, de problemas, situações financeiras, Senhor, meu Deus e Pai, situação conjugal, ó Pai eterno, seja repreendido agora, em nome de Jesus Cristo, que todo mal saia e não volte mais para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Meu Deus e Pai, agora estaremos também, Senhor, te glorificando, te exaltando, Senhor, bendizendo o Teu santo nome, porque Tu és maravilhoso e merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É o que nós te pedimos agora. Abençoa também, Senhor, a Tua palavra que será ministrada, as oportunidades que serão dadas, Senhor, para exaltar, para bendizer e glorificar o Teu santo nome, é que nós pedimos agora e te agradecemos. Tira toda barreira, todo impedimento, tudo aquilo, Senhor, que possa impedir nós te louvar e te engrandecer, porque diz, maior é aquele que está conosco do que aquele que é contra nós. Por isso nós entregamos esse culto nas Tuas mãos, com bons cheiros suaves e agradáveis a Tuas narinas, que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Irmã Zilda, quer contar um testemunho, louvar, glorificar, exaltar, bendizer do Seu santo nome, ler uma palavra, tem oportunidade, a irmã Sueli vai pegar o microfone, vai dar para ela, e assim nós vamos louvando. O diácono Walter prepara também para uma oportunidade para engrandecer e exaltar o nome do Senhor, amém? Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. E eu estou aqui para agradecer a Deus por esses dias que eu passei uma enfermidade, mas que, graças a Deus, eu estou aqui para honra e glória do Senhor. Agradeço cada um que orou por mim, que eu tive com o Covid, e foi bem dolorido esse processo para mim. Eu nunca tinha pego, só que agora que eu peguei, dessa vez aqui, foi muito ruim, fiquei muito debilitada, e eu falo que não é fácil, mas quando a gente tem um Deus vivo, um Deus que a gente sempre clama a Ele, a gente tem que estar sempre com as nossas orações em dia, porque quando chega o dia mau, o dia da enfermidade, Ele cuida da gente. E a gente tem que estar sempre ali, orando, perseverando, intercedendo para aquelas pessoas que precisam também. E quando a gente cai em uma enfermidade, a gente tem algum problema, Deus tem nossas orações lá, guardada com Ele. Eu creio que fica lá guardada lá no céu junto com Jesus, eu creio. E Ele responde, né? Quando a gente precisa ali enferma, Ele cuida de cada um de nós. E a palavra que eu vou falar, que eu tenho hoje aqui, é Salmo 121, Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? E
E o nosso socorro, o meu, de cada um, vem do Senhor. Então, a gente tem que estar sempre ligada no Senhor. A gente não pode dormir, a gente não pode esquecer, sair um pouquinho da presença de Deus. Depois eu volto. Hoje eu não estou a fim de orar, hoje eu não estou boa, hoje eu estou cansada. Ora cansada, ora sem querer, ora do jeito que tiver, mais ora. Porque eu sei, eu tenho certeza disso, que aquele dia que a gente precisar, Ele está ali guardando, cuidando, socorrendo a gente em todas as horas da nossa vida. Ele está cuidando, Ele está guardando. E eu creio num Deus vivo, todo-poderoso, num Deus de milagre, que a gente está nesse relógio de oração também, pela pastora Cíntia. Eu creio no milagre e a gente vai continuar nesse relógio de oração, porque Deus é um Deus de milagre. Ele faz milagre, Ele fez um ontem, hoje, e Ele faz a hora que Ele quiser. É o tempo dEle. Então, eu só tenho que agradecer e esse meu testemunho de hoje é agradecer, né, por tudo que eu passei esses dias, essa enfermidade, por cada livramento que Deus dá, que a gente vê e o que a gente não vê. Então, eu agradeço a Deus por tudo. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. É assim mesmo que a gente vai fazendo, porque a irmã Zilda ainda, ela é uma intercessora, né, da igreja, e o marido dela, o esposo dela também expeliu uma pedra no rim, né? Não foi isso, irmã Zilda? Então foi uma bênção tão grande que a gente vai até, né? E novembro agora fez 1 ano também que eu fui operado dos rins, né? Terei um rim. E isso para a glória de Deus. Então, tudo que aconteceu na nossa vida é tudo para manifestação da glória do Senhor. A gente não sabe por que a gente está passando, mas a gente crê, como a irmã Zilda falou, nós cremos num Deus vivo. Não é um Deus que escuta e não responde para nós. É um Deus que Ele está permanente sempre na nossa vida. Basta nós crer e ter fé, porque o mais importante da nossa vida, sem crer e ter fé, não funciona. Você tem que, as duas andam junto, crendo, confiando e exaltando o nome santo do Senhor, por tudo aquilo que a gente passa. Porque se a vida fosse um mar de rosa, como muitos pregam, a rosa não teria espinho, seria só pétala, mas a rosa tem espinho, ela é cheirosa, ela é bonita, mas ela tem espinho. Vai pegar ela de qualquer jeito para ver se você não espinha. A vida da gente também tem que ser baseado mais ou menos naquilo que o Senhor tem preparado, porque tudo que nós fazemos não é para nós nos gloriarmos, é para glorificar o nome santo do Senhor, porque Ele tem poder, né? A irmã Sueli também vai louvar, vai engrandecer, vai exaltar o nome santo do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e todo louvor. Quero cumprimentar a igreja e os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Queria, primeiramente, louvar um hino que é o número 1 da harpa. E é um dia tão propício para a gente louvar esse louvor. O dia certo é todo dia, né? Se a gente for ver, né? Todo dia, toda hora, nós temos que louvar a Deus, porque Ele é digno, né? De toda adoração. Aleluia. O número 1 da harpa. Oh, glória. Deus é aquele que confirma, né? Às vezes a gente fica o dia todo com o hino na cabeça, né? Às vezes eu dorme, acorda, né? E depois veio a chuva, né? Agora à noite. Eu falei assim, não, vai chuva de graça mesmo, né? Por quantos, né, tá sofrendo em meio às chuvas, né, que a gente está vendo, alagando tudo, né? Mas, enfim, tem coisas que tem que acontecer mesmo, né? E não está no nosso alcance evitar. Mas adorar está no nosso alcance, né? Louvar a Deus, engrandecer o nome dEle, né? Por tudo, né? Como a irmã Zilda falou, meu esposo, né? Passamos por grandes aflições, né?
Nós passamos por uma aflição aí, assim, por alguns anos, né? E depois, assim, quando chegar o momento certo, meu esposo vai contar a bênção detalhada. Acho que uns 17 anos, né? E o Senhor deu a graça, agora uns 10 dias, né? Passamos por aquela prova, mas Deus deu vitória. E pode soltar, irmão. Prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Dá-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Tu nos tem concedido, Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. E teus servos piedosos, infinitamente de valor, os teus são preciosos, vento conceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Essas chuvas constantes, chuvas do Consolador. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não só com louvor, eu quero também só passar uma palavra que o Senhor me deu. Em Romanos 8, passar 3 versículos. 8:31, que diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Passando para o 35, diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Já passando para o 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia! Vamos dizer, quem nos amou primeiro? Foi Deus, o nosso Pai, né? O Criador de todas as coisas, né? Criou o céu, criou a terra, criou todo ser vivente, né? E nos deu essa prioridade ainda, né? De estarmos aqui através do seu próprio Filho Jesus Cristo, né? Que teve seu sacrifício por nós. Hoje estamos aqui pela graça, porque foi de graça. E Deus é maravilhoso, né? Só temos a glorificar, adorar, engrandecer, agradecer, dar, render cultos de ações de graça para o Senhor. Hoje estamos aqui, podemos dizer, estamos rendendo um culto de ação de graça. Apesar de ser um culto semanal de quarta-feira, costume da nossa igreja, mas no meu coração falei para o Senhor, hoje é um culto de ação de graça, né? Porque eu consegui chegar até aqui. Foi com dificuldade, foi. Há pouco sabem, né? Minha casa está em reforma, né?
e foi destelhado metade da casa, né? E o pedreiro está lá erguendo as paredes e o Rodolfo está tentando fazer o telhado, né? Ele e o Gustavo. Está colocando. Mas, enquanto chove, daí fica aquele transtorno para nós dentro de casa, né? Porque vaza a água pela laje e vai dentro de casa, né? Mas, quando começou essa chuva forte, eu falei, Jesus, como nós vamos fazer para sair, né? Mas, enfim, né? Protegemos as coisas que tinha que proteger, forramos o chão que tinha que forrar e deixamos a água descer, né? Mas, para a honra e glória do Senhor, não pode ter impedimento na nossa vida. Às vezes tem e a gente cede, né? Mas nós estamos aqui porque o Senhor é maravilhoso, né? E toda vez que é dada uma oportunidade para o meu esposo também, passa por uma prova lascada, né? Vem a rinite, vem a gripe, vem um monte de coisa sobre o corpo dele. Aí a minha filha falou, mãe, o pai está sem condições, ele vai assim. Eu peguei e falei, Carol, em nome de Jesus. Eu orei e falei, Senhor, é ele mesmo, tem que ir ele mesmo, né? Então, não que não tenha mais gente, tem, mas só que era hoje para ser ele. Então, ele veio. E eu falei, Carol, toda vez que ele vai, ele volta bom. Em nome de Jesus, eu profetizei e eu creio que nós já estamos recebendo. E na oração aqui de início, eu falei, Senhor, né? O Senhor não está com as suas mãos encolhidas. O Senhor não está com o seu coração fechado. O Senhor não está com os seus olhos cegos. Eu creio no Deus daquele que faz ainda. Aquele que estende a mão, que não está com a mão ali mirrada. Aquele que não está com o olho fechado sobre as nossos problemas, as nossas enfermidades, as nossas dificuldades. Não está ausente aos olhos do nosso Deus. Está tudo sob os olhos dele, tudo, não passa nada, irmãos, não passa. Como dizem assim, né? O pecado, o Senhor não se agrada, mas ele se agrada de nós. Somos pecadores, mas estamos aqui, lavado e remido no sangue do Cordeiro, arrependido em Jesus Cristo. E sabemos que os olhos do Senhor estão sobre esta terra. Não hesitamos nossos pensamentos, em nada não duvidamos. Vamos crer, vamos manter a fé, que o nosso Deus é aquele que está pronto ali nos atender, irmãos. E assim eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E é assim mesmo. Se nós formos contar o meu testemunho, já em 2019 fui acometido com esse vírus, né, da Covid, fiquei 4 dias internado, quase morri. Não morri porque Deus não era o plano dele ainda, o propósito dele. Estamos aqui glorificando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Logo após, passado 1 ano, aí veio a notícia que eu estava com tumor no rim. Aí fui obrigada também tirar o rim, para a glória do Senhor. Então, estamos aqui, não me pergunta por quê. Eu quero saber só de agradecer e glorificar e bendizer o nome santo do Senhor, porque Ele é fiel. E muitas vezes as pessoas se acham que Ele é menosprezado porque não acontece nada. Não, Ele acontece tudo na nossa vida. Basta a gente olhar com o olhar positivo. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, mas foi para a glória, vai ser para a glória de Deus. É como foi na minha vida, pode ser na sua também. E assim, a gente vai glorificando, vai exaltando, vai bendizendo, porque os testemunhos que a gente conta, igreja, é para a edificação, que nós cremos num Deus vivo. Se nós ficarmos com a boca fechada, como que o mundo vai saber? Como que os médicos vão saber? Como que o seu vizinho vai saber que nós cremos num Deus vivo, num Deus que cura, num Deus que liberta, num Deus que salva? Então precisamos abrir as nossas bocas e glorificar, exaltar e contar os testemunhos do que Deus faz na nossa vida. Porque muitas vezes as pessoas não leem a Bíblia, mas o seu testemunho vai ser visível ao seu parente, ao seu familiar, ali na sua rua, no seu trabalho, na sua escola, e vão começar a falar assim, não é que esse Deus que ele serve faz as coisas acontecer, porque faz mesmo, igreja. Agora você vai falar assim, mas tem que fazer na hora que eu quero? Não, na hora que ele quer. Porque a oração do Pai Nosso, no final dela, faz o quê? O que nós falamos? Seja feita a sua vontade. E muitas vezes a vontade dele é te curar, mas ele quer que você também glorifique, exalte e bendiga o nome do Senhor, né? Mas graças a Deus que estamos aqui
e esses que estão também longe, que provavelmente logo estarão vendo também essa live, possa estar confiando, crendo nesse Deus que tudo pode, amém? Gostaria que a amada igreja também, perdoe, igreja, vamos abrir no Salmo 7, é um salmo de Davi. Mas depois eu peço poder nós louvar mais um hino. Em construção a gente sabe que não é fácil, né? Sempre está uma coisa ou outra, mas estamos aqui para magnificar o nome santo do Senhor. Salmo 7, que fala assim o texto: Davi confia em Deus e protesta a sua inocência. Sabe o que significa isso aí, igreja? Muitas vezes nós estamos com um sentimento de culpa. O crente, muitas vezes, ele tem um sentimento de culpa tão grande que ele não, como eu vou falar, ele tem até vergonha de orar, chegar diante do Pai e falar: Senhor, eu pequei. Porque a palavra do Senhor lá em 1 João fala assim que: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, existe um advogado, justo juiz, que intercede ao Pai, que é Jesus Cristo. Então, Davi aqui, ele contesta, né? Ele protesta a sua inocência e fala assim: Senhor meu Deus, em ti confio. É o crente falando assim para Deus: Senhor, eu confio em ti, mas por que está passando por tudo isso aqui? Aí ele fala: salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance, calque aos pés da minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, da tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará ajuntamento de povos por causa dele, pois voltas às alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabelece o justo, pois tu, justo, Deus, prova o coração e a mente. O meu escudo está com Deus e salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. Já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que esse está com dores, perversidade, concebeu os trabalhos e produzirá mentiras. Cavou um poço e fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a cabeça, e a sua violência descerá sobre sua mioleira. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei os louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Foi isso que nós estávamos fazendo desde o início do culto. Embora as perseguições venham contra nós, porque isso aí já estava escrito: no mundo tereis aflições, mas sabe que eu venci, e é por isso que ele venceu que nós estamos aqui, para glorificar, exaltar e magnificar o santo nome do Senhor. Porque tem pessoas que têm vergonha de abrir a boca e falar que Deus, é um Deus justo. Eu posso não ser justo, você também pode ser não justo, porque a Bíblia fala assim que não houve e não haverá um justo sequer sobre a face da terra que não seja Jesus Cristo, o Filho de Deus. E nesse salmo aqui, o salmista Davi fala sobre Deus defender o justo contra o ímpio, que o acusa falsamente. Quem que já não foi acusado falsamente aqui? Quem que já não foi? Nós somos acusados. Por mais que você faça, tem alguém que te acusa.
Não é muitas vezes o irmão, nada, mas o diabo fica te acusando dia e noite. Então, aqui, e acusa falsamente ainda. Esse salmo mostra que o homem perverso cai na sua própria armadilha. Quem já viu? Quem que te acusou, cai na própria armadilha. Quem fez uma armadilha e cai na própria armadilha, nas consequências daquilo que ele fez para você. Aconteceu várias vezes no meu serviço. Muitas vezes as pessoas, um trabalhador que estava lá, te acusava de alguma coisa, só que ele não era capaz de fazer aquilo que você fazia. Então ele te acusava, te levava, só que ele mesmo caía no próprio delito dele, porque quando o chefe ia falar com ele levava a bronca do chefe e eu não, por causa do serviço. Então, ele mostra que aquele que estão no Senhor, ele tem a proteção, você tem a proteção divina do Senhor. Não se preocupe que aqueles que se levantam contra a calúnia, contra aquilo que você faz, não se preocupe, entrega no Senhor, deleita nele, confia nele e ele tudo fará. E aqui o salmo foi escrito, que indica que esse salmo foi um clamor de Davi ao Senhor a respeito às palavras de um benjamita chamado Cuxi. É difícil identificar quem era esse homem e que em ocasião ele acusou falsamente Davi. Alguns estudiosos acreditam que talvez ele tenha sido uma das pessoas que serviam informantes ao rei Saul. Você sabe que Saul tinha uma bronca de Davi, né? Porque ele era rei. E ele falou, não, esse rei não pode pegar o meu reinado, não pode dominar, porque ele já foi escolhido, mas não. Então tinha uma maldade em Saul em perseguir Davi, né? Na época ele queria matar Davi, conforme 1 Samuel 22, 26. Essa possibilidade se harmoniza em fato de Saul também era um benjamita, então já uniu. Se um benjamita fazia mal, 2, então ia fazer mais ainda. Outra possibilidade que de Cuxi era um dos amigos de Davi, da tribo de Benjamim, no tempo da rebelião de Absalão, 2 Samuel 16, 5. Então você vê que essa perseguição, igreja, não começou agora, não começou comigo, não começou com você, começou já lá no princípio de Adão e Eva, Abel e Caim. Então você vê que isso aí não vai acabar, não vai ter fim nunca. E o adversário, o arqui-adversário, ele não persegue você porque você é crente. Ele persegue porque você glorifica, porque você exalta, porque você bendiz o nome santo do Senhor Jesus. Então, não pensa que você é o tal, não. É porque Jesus morreu na cruz para te dar salvação. E ele não se conforma que o ser humano, em carne e osso, glorifique, exalte e bendiz o nome santo do Senhor. Porque ele veio do céu. Ele glorificava, exaltava o nome santo do Senhor e dele foi banido. Então ele tem uma raiva, um ódio dos crentes que não se acaba dentro dele. Ele quer fazer mal de todo quanto é jeito. Então ele usa um, usa outro. Usou Saul para querer matar Davi, Absalão, e assim vai. Não acaba nunca isso aí, igreja. Só vai acabar quando a redenção, o Redentor vier buscar a sua igreja. E nós estaremos morando no céu, onde nós só vamos glorificar e exaltar. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje é um prelúcio, um começo daquilo que vai ser lá no céu. Glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor. Então, muitas vezes nós estamos no culto e vamos glorificando e vamos exaltando o nome do Senhor. Seja como for, o que realmente se sabe que Cuxi propagou terríveis mentiras a respeito de Davi, que o fez clamar ao Senhor. Você sabe que muitas vezes é o que acontece com a gente mesmo? Mentiras terríveis vêm e aí você cai na oração. Senhor, estão falando isso de mim. Senhor, olha lá o que estão fazendo. Deus permite que venham ser esses, como diz o pastor Marcos, esses gardarenos, né? Sendo usado para nos tirar a paz, tirar o sossego, que nem minha esposa falou, sempre quando eu vou trazer uma palavra, alguma coisa, pode ter certeza, aquele dia lá, eu já fico rouco, já pega isso, pega aquilo, mas eu vou glorificar e vou exaltar o nome do Senhor. Queira ele queira ou não queira, a palavra do Senhor vai ser pregada. Seja como for, propagou terríveis mentiras sobre Davi e fez clamar ao Senhor para que ele o livrasse e justificasse. Ainda no título do Salmo 7, a explicação do enigmático como hebraico. Shigayon é a expressão
que indica o tipo do clamor com emoções intensas e oscilantes. Alguns comentaristas dizem que essa palavra pode ter uma possível oscilação rítmica do salmo. Então, você sabe que salmos são todos cantados, né? Então, agora calcula você, naquele ímpeto, naquela aflição de espírito, você chegar assim e falar assim: agora eu estou orando, vou clamar, vou buscar o Senhor, para que o Senhor me livre dessa perseguição. E aí eu começo a falar assim, aí eu fico olhando assim, nossa, o salmista Davi, nossa, segundo o coração de Deus, passando por isso aí, imagine nós, igreja. Então é onde que a gente começa a falar assim: tudo o que acontece na nossa vida é para exaltar e bendizer o nome santo do Senhor. Então é uma coisa que eu fico analisando por mim mesmo. Quando a gente está triste, porque tem um ditado no mundo que fala assim: quem está triste, cante, né? Que os seus males espantam. Isso é um dito lá de fora. Mas para a igreja, louve ao Senhor, que você vai ver seu inimigo, ele não vai bater em gente nada. Porque o louvor agrada o coração de Deus. Você lembra quando Davi tocava lá para Saul, quando ele estava endemoniado, lá, possesso, lá, Davi ia lá, tocava a harpa lá, ele se acalmava. Por quê? Porque o Espírito saía de Saul. E agora nós, quando você está triste, o que você faz? Você reclama, você murmura, mas você esquece de louvar e adorar o Senhor. Então nessas horas que você vai fazer louvor, vou cantar louvores e agradecer ao Senhor por aquilo que eu estou passando, mas eu estou passando uma fase difícil, mas não tem problema, louve, exalte e bendiga o nome santo do Senhor, que essa tristeza do nosso coração, ela sai, em nome de Jesus, porque saiu de Saul, e vai sair de nós também. Por isso, é tempo de exaltar e bendizer o nome santo do Senhor, né? O clamor de Deus em busca de preservação e libertação. Salmo 7, verso 1 que nós lemos. O clamor em busca de preservação. O que significa preservação? Você preservar aquilo que Deus te deu. O que Deus te deu? O fôlego de vida. O que mais que Ele te deu? A salvação eterna. E por que nós ficamos muitas vezes abatidos? Como diz aquele hino lá: por que te abates, ó minha alma, confia em Deus e nele espera. Tem gente que não está esperando mais. Falta só um pouquinho de tempo que o que há de vir virá. Mas nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que cumprir aquilo que Deus determinou para nós. É o quê? Você acha que Deus não se agrada de ver o servo do Senhor passando por uma dificuldade lá e ele está lá: glória a Deus, vencerei, glória a Deus, pois vencerei. Então é isso que nós temos que fazer, porque essa tristeza, essas angústias, essas aflições, já estava escrito na Bíblia. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, todo mundo já sabe esse versículo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertou você, então não é mais ocasião para nós ficarmos entristecidos. Eu vejo a vida do apóstolo Paulo, quando ele se tornou perto da sua morte. Ele cantou com Silas na prisão, ele louvava a Deus na hora das suas perseguições, ele não blasfemou, ele não murmurou, mas ele louvava a Deus. Ele sabendo que já ia para a morte, mas ele estava glorificando, exaltando o nome do Senhor. E nós não fomos para a morte ainda. Somos entregues todos os dias para a morte, mas nós não morremos ainda. Nós estamos glorificando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Uma declaração de inocência, no Salmo que nós lemos 7, verso 3 ao 5. O que fala do 7, 3 ao 5? Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei a que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque aos pés da minha vida sobre a terra e reduz o pó a minha glória. Sabe quando a pessoa se incha? Davi estava falando assim: pois, mas eu não fiz nada, Senhor. Eles me perseguem e eu não quero glória para mim, mas eu quero glória para o Senhor. Então faz alguma coisa contra os meus adversários, meus inimigos. E o Senhor trabalha para aquele que nele espera, para naquele que ele confia. E muitas vezes nós não estamos confiando mais naquilo que o Senhor tem prometido para nós. Então eu falo assim: Senhor,
O Senhor está errado? Não, o Senhor ouviu o meu clamor, o Senhor ouviu a minha voz, ouviu porque a palavra do Senhor fala que os seus ouvidos, como a irmã Soli falou, seus ouvidos não estão encravados, as suas mãos não estão encolhidas para que não possa ouvir e derramar chuva de bênção na nossa vida. Então é onde que muitas vezes nós estamos impactado, atemorizado com aquilo que o inimigo procura fazer, tentar nos tirar o nosso fôlego de vida. O que é o fôlego de vida que eu estou falando? É a palavra do Senhor na nossa vida. É um fôlego. Cada dia que você lê uma palavra, você louva ao Senhor, um hino de adoração a Deus, não um hino egocêntrico, mas nós glorificamos, exaltamos e aquilo lá te enche. Aquilo te enche, te satisfaz, te dá ânimo para você continuar. Você viu um corredor de automobilístico, um corredor de futebol, um jogador de futebol, qualquer esporte. Chega um momento que ele está cansado, ele para, vai lá, toma uma água, toma um respiro e volta de novo. Para quê? Porque até o final, se ele desistir, aquele patrocinador dele não vai querer mais ele na equipe. É assim somos nós. Se nós desfalecermos, você fala que o Senhor vai... Não, o Senhor, a força do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força. E por que você muitas vezes não se entrega de completo ao Senhor? Senhor, eis-me aqui, faz segundo a sua vontade. Aí vem depois o julgamento do justo juiz, Salmos 7, versos 6 ao 13. O ímpio sente o peso do seu próprio pecado. No Salmo 7, do 14 ao 17. Você acha que o ímpio não sente o peso do seu pecado? Porque nós, quando deitamos, cometemos alguma falha, alguma coisa, quando chega de noite, quando você vai deitar no seu travesseirinho, aquilo fica, não é o Espírito Santo, mas o diabo fica falando, está vendo o que você fez hoje? Ó, você fez isso, você pecou, você saiu da presença do Senhor, não tem mais jeito para você. Aí você vai lá, ora, busca o Senhor, aquele refrigério vem de novo na sua vida, sai Satanás, porque para mim, servir ao Senhor é ganho. E muitas vezes a pessoa fica só incomodada com as coisas ruins que acontecem na nossa vida. As coisas ruins acontecem muitas vezes para nos aproximar mais ainda perto de Deus. Porque buscai ao Senhor enquanto há tempo, diz a palavra do Senhor. O ímpio sente o peso do seu próprio pecado. Um clamor a Deus em busca de preservação e libertação. Você acha que o salmista, com todos os erros dele, ele não precisava clamar ao Senhor? Você acha que não? Se você não clamar ao Senhor, clamar é com júbilo, é com alegria, falar assim, Senhor, eis-me aqui, eu sei que o Senhor está comigo, porque o Senhor não me tirou do lamaçal do pecado para ser somente um pecador, mas um pecador arrependido para a glória de Deus. Então é onde que muitas vezes nós nos entregamos ao Senhor, não só de corpo, porque muitas vezes a pessoa fica presente de corpo na igreja, mas o seu espírito, a sua fé está longe. Fala, não, ele só está falando conto da caronchinha. A Bíblia não é conto de caronchinha, a Bíblia é real, é verdadeira. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar, diz o Senhor. Então eu tenho que acreditar. Eu não acredito no homem, porque o homem já fez muitas promessas para mim e não deu em nada, mas o que Deus prometeu, Ele está cumprindo para mim. Batizado no Espírito Santo, falando em línguas, profetizando e falando a revelação daquilo que Deus colocou na minha vida. E é assim que Ele faz na sua também. Mas você acha que Davi ele tinha pouco embaraço? Você acha que Davi tinha? Quando ele estava lá no palácio, ele caiu em pecado, você acha que ele tinha pouco embaraço? Colocando Uzias na frente da batalha para ele morrer, para ele ficar com a sua mulher? Ele já tinha um monte de concubina, ainda ele queria ainda outra. Então a gente começa a analisar, a gente começa a ver, fala assim, não, Davi era segundo o coração de Deus, porque quando ele se arrependia verdadeiramente de corpo, alma e espírito. Então nós somos dessa maneira. Não adianta nós ficarmos fingindo e brincando de que não aconteceu nada. Não, está acontecendo sim. Está acontecendo, principalmente agora nos últimos dias, com a politicagem nacional, internacional, está vendo que está mexendo com tudo. O crente, muitas vezes, o cristão, ele está apavorado com aquilo que vai acontecer. Eu não estou nem aí para aquilo que vai acontecer. Eu creio que o Senhor está vindo, está na porta já, pronto, já se levantou para vir buscar a sua igreja.
Ramassuriando alamachu decanta, porque o Senhor, Ele é vivo, Ele é santo, Ele prometeu, Ele vem buscar a sua igreja, e a igreja tem que estar preparada para receber o Senhor, porque quando o Senhor vier, achará fé? Vai achar fé quando Ele vier aqui buscar a sua igreja? Então é onde que eu vejo muitos homens de Deus na Bíblia, nós não passa nem 1% daqueles homens, do que os homens passaram, igreja. E eles perseveraram na doutrina, e no partir do pão, e na comunhão. E aqui está a igreja, orando, buscando, partindo o pão, na comunhão do Espírito Santo de Deus, para que possamos não ser pego de surpresa. Aleluia. O Salmo 7 começa com o salmista clamando a Deus em busca de livramento contra aqueles que estavam lhe perseguindo. Você acha que é fácil? Você já foi perseguido? É fácil ser perseguido? Não é fácil. Você já viu um cachorro quando começa a perseguir você na rua? O que você faz? Sai correndo lá, e ele começa a latir mais e mais ainda, porque você demonstrou medo para ele. Porque diz um estudo sobre o animal, se você mostrar fraco para ele, ele vai te atingir. Mas se você se bancar, porque nós exalamos o cheiro de medo. E o adversário, ele não pode sentir o cheiro de medo do crente, do cristão, ele não pode. Porque senão você vai ficar fraco. Nós temos que sentir o quê? O Espírito Santo, porque diz a palavra do Senhor, que ao nosso redor, o Espírito Santo está aí, ao nosso derredor, o leão brama, procurando a quem possa tragar. Você já conhece a palavra. Então, se você começar a ver e analisar que ao redor nosso está o Espírito Santo de Deus. Ao derredor, o bicho pode ficar latindo do jeito que for, não estou nem aí para ele, porque maior é o que está conosco do que aquele que é contra nós. Se refere, é interessante notar que, embora o salmista estivesse orando por livramento, ele se refere ao socorro do Senhor, como uma realidade certa. Ele enxerga o Senhor no seu único refúgio para ser preservado dos seus inimigos, que ele caçam como fera selvagem, caça suas presas. Você sentiu já essa aflição? Que o inimigo fica de vez de estar ao derredor, ele está ao seu redor? Quem já sentiu? Porque muitas vezes você fala assim, mas o Espírito Santo não está ao nosso derredor, tá? Mas quando você abre brecha, o inimigo fica ao redor, porque você abriu brecha. Aí você começa a sentir medo, começa a sentir paura, você começa a falar assim, não, eu preciso de oração, vai buscar irmão para orar, vai falar isso, falar aquilo, vai buscar, porque você está desesperado. Planta o teu joelho no chão, clama ao Senhor, como o salmista Davi. Senhor, me livra das mãos dos inimigos, porque se mostrares fraco no dia da adversidade, sua força será pouca, diz a palavra do Senhor. Então, continuando, o salmista compara o seu inimigo a um leão. Naquele tempo havia muitos leões na região da Palestina. O próprio Davi estava familiarizado com o poder destrutivo desses animais devido ao tempo que ele cuidou das ovelhas do seu pai. Quem sabe Davi, ele era o quê? Cuidador de ovelha. E você acha que o leão, os animais, as bestas feras não queria pegar a ovelha do rebanho do seu pai? Sim. E ele não foi lá e não enfrentava os leões? O leão, ele é carnívoro, ele quer matar qualquer coisa que vê na frente. Ele não é que nem o urubu que pega carniça já morto, ele quer carne fresca, assim que o inimigo quer na nossa vida, ele quer carne fresca. Carne fresca é nós glorificamos e exaltando o nome santo do Senhor, mas ele já foi derrotado e está sendo derrotado porque a palavra do Senhor fala que para ele já não há mais salvação. Então, para nós que nos resta ainda um pouquinho de tempo, nós glorificamos e exaltamos o nome do santo do Senhor. Porque pode rugir, mas o leão da tribo de Judá é maior do que esse leão do inimigo. O próprio Davi estava familiarizado com os animais, né? Além disso, frequentemente a figura do animal selvagem é violenta e é usado na Bíblia para simbolizar ataque cruel de um inimigo no servo de Deus. Então, é aquilo que a gente fala assim... Você acha que é fácil? Tem pessoas que acham que ser crente, eu falo que ser crente até o diabo é, porque ele crê
que ele já está condenado, ele crê que já foi julgado a ele, e ele estremece. Mas nós, como cristãos, não podemos ter medo, não deixar que ele nos apavore com as coisas deste mundo. Uma declaração de inocência fala assim, na sequência de Davi, coloca o subjugamento, ele declara sua inocência apelando para a justiça de Deus. Ele pede para que o Senhor analise a sua conduta e verifique se ele é culpado das acusações que estavam levantando contra ele. Se fosse culpado, ele estava disposto a ser disciplinado como castigo por seus erros. Olha que interessante. Senhor, se eu sou culpado, você tem coragem de falar para o Senhor? Senhor, se eu fui culpado mesmo, pode me disciplinar. Mas ninguém quer ser disciplinado pelo Senhor. Por quê? Porque ele acha que ele está bonzinho, que ele foi só, ele deu uma escorregadinha. Nós damos uma escorregadinha, mas você tem que assumir o seu erro. Nós assumimos o seu erro, como que Davi falou assim, Senhor, se eu fiz isso mesmo, pode me pôr em disciplina. Tem coragem de falar para o Senhor, Senhor, pode me colocar em disciplina. Porque é isso que o Senhor quer de nós. Honestidade, santidade. Aqui é importante entender que Davi não está afirmando ser impecável. Na Bíblia ele não fala que ele era 100%. Como muitos aí falam que, não, eu sou 100%, eu sou crente, agora sou lavado, sou remido, eu tenho diploma, eu faço isso, faço aquilo, eu prego, profetizo, eu dou revelação e um monte de coisa e se acha o bom. O salmista não estava apenas declarando a sua inocência, que dizia a respeito às falsas acusações que estão sendo levantadas contra ele. Mas se todavia, ele falou, se todavia eu pequei, eu errei, Senhor, me disciplina. Pode me disciplinar, porque eu sei que a disciplina vem do Senhor. Julgamento do juiz. Em vez de tentar fazer a justiça por conta própria, quem que não faz justiça com as suas próprias mãos? Às vezes você quer fazer justiça com o seu vizinho. O vizinho põe lá o música do mundana lá, eu vou pôr o louvor mais alto. Aí fala alguma coisa, bate na parede, você bate na parede também. Aí começa justiça com as suas próprias mãos. Dá para o joelho, crente, vai orar, vai pedir para o Senhor, Senhor, aqui, está me atrapalhando na minha oração, Senhor. Bem na hora que eu estou orando, o telefone toca, o vizinho toca a campainha, o cachorro late, o gato pula no telhado. É sempre assim, igreja, mas ora ao Senhor que você vai ver só. Davi não estava, ele sabia que Deus é um justo juiz que julga a causa do seu povo. Ele é o juiz de toda a terra que faz justiça da forma absolutamente reta e perfeita. Aqui eu vou dar um testemunho. Eu tenho uma causa na justiça há 24 anos. O homem falou que vai sair, mas eu estou confiando na hora de Deus, não na hora do homem. Então, tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que você fala assim, é um juiz justo? Não é justo, porque senão eu já tinha saído. Mas eu acredito que como eu entreguei a papelada, Senhor, está nas tuas mãos, seja feita segundo a sua vontade. Estou esperando, aguardando com paciência. Sabe aquele Salmo 46? Aguardei com paciência no Senhor, Ele inclinou e ouviu o meu clamor. Mas tem gente que está no Salmo 70. Apressa-te, Senhor. Não é com pressa. Porque o salmista falou, apressa-te, porque eu não estou aguentando mais. Mas esperei com paciência no Senhor. É isso que nós temos que fazer. Porque Ele é justiça. Levanta-te, Senhor, na sua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários. É isso que nós temos que fazer. Se levantou contra você, Senhor, por mim eu estou certo. Faz uma introspectiva de você, vê como que você está, aí você ora ao Senhor, Senhor, eu sei que eu não fiz isso, não sou culpado dessa coisa. Senhor, está nas suas mãos, faça segundo a sua vontade. E Ele vai fazer. Como a expressão levanta-te, Senhor, é um tipo de grito de guerra, que indicava a presença de Deus lutando por seu povo. Você lembra das muralhas de Jericó? Jericó queria o quê? Não queria o povo de Deus de jeito nenhum. O que Deus falou? Vai. Primeira coisa é ser obediente. Vai. Dá 6 voltas, 1 volta por dia. No último dia você dá 7 voltas.
e dá uma grande grita, glorifica, exalta o nome do Senhor, aquelas muralhas caíram por terra. E na nossa vida? Você deu uma volta. Depois eu tenho um estudo sobre as 7 voltas. Dá uma volta, dá 2 voltas, dá 3 voltas. Teve povo lá que na 4ª volta fala que nada, não vou fazer mais nada, vou sentar aqui e vou ficar parado. Por quê? Porque não persevera. O banho de Naamã, vai lá e se banha lá 7 vezes lá. Se ele tivesse banhado só 6 vezes, ele ia ser curado? Não. Então a gente começa a analisar a obediência ao Senhor. O que o Senhor quer de nós? Louvor, adoração, santificação, sem a qual ninguém verá Deus. É isso que Ele quer na nossa vida. Por isso que Ele nos chamou. O salmista que haja aqui em seu favor, ele pede a perversidade dos seus inimigos seja desmascarada e interrompida. Ao mesmo tempo ele roga para que Deus justifique. Ele sabia que era inocente naquela situação e por isso se amparava na justiça de Deus, que discerne todas as coisas com perfeição. Ele não confunde o justo com o ímpio. Isso explica na sua declaração: Deus é meu escudo. Salmo 7, 7-9. Então, o que nós falamos? Se você confia no Santo dos Santos, e sabe que Ele é justo, Ele vai pelejar por ti. Ele vai pelejar, porque é a palavra do Senhor, igreja. Não tem como nós fugir, não tem como nós deixar eu trabalhar com as minhas próprias mãos. Deus trabalha por nós. Davi não considerava juiz, não, ele não se considerava justo demais. Portanto, apoiado nessa verdade, o salmista nutre seu desejo pelo triunfo da justiça. Quem tem sede de justiça? Se o crente falar que ele não tem sede de justiça, ele está mentindo, porque o crente ele tem sede de justiça. Ele tem sede. Por quê? Porque o mundo já está vivendo, já está cheirando mal, igreja. E a gente tem essa sede, porque muitas vezes eu falo assim, não, o mundo está caminhando cada dia pior, porque diz a palavra do Senhor, se não fosse por tempo de abreviação, muitos já tinham se perdido. Então nós temos que manter a nossa fé, para que o Senhor, quando vier, achar fé em nossa vida e nosso coração. Receber o ímpio sente o peso do seu pecado, que nem nós falamos. Davi faz uma referência ao princípio da justa retribuição. Você já ouviu falar? O que planta, colhe. Todo mundo fala, o que você plantar vai colher. O que nós estamos colhendo hoje? Se você plantou, você vai colher. É lei da semeadura, não é? Lei da semeadura. E por que muitas vezes nós não aceitamos aquilo que o Senhor está permitindo que aconteça na nossa vida? Por que você não aceita aquilo que Deus propôs na sua vida? Porque se Deus propôs, muitas vezes, uma doença, uma enfermidade, uma escassez, um desemprego, é porque Ele quer que você glorifique. Você imagine Jó, igreja. A gente vai correr na Bíblia assim, se Jó não tivesse perseverado naquilo que o Senhor falou para ele, porque ele contendeu, falou, mas Senhor, até os inimigos, os amigos dele, mas Jó, você não fez nada, por que você está passando por isso aí? Jó teve um tete a tete com Deus e Deus falou assim, onde que estava você quando eu criei o mundo? O que você fez que eu não vi? Tudo que Deus estava fazendo, Jó estava questionando aquilo que Deus fez. Nós não devemos questionar, nós devemos falar, Senhor, obrigado. Obrigado por mais um dia, obrigado por mais uma vez poder falar do teu nome. O pecado que é gerado nele recai sobre ele mesmo. Os ímpios concebem um pecado, em vez do salmista observa o ímpio cai na cova, que ele mesmo cavou. Ele recebe a sua própria cabeça o resultado da sua malícia e violência. Você vê, tudo tem uma lei que fala assim, nós temos lei aqui no país, que são leis justas. Atravessa um farol vermelho, vem uma multa e pontuação na carteira. Para tudo tem o quê? Uma regra, como já foi falado aqui no outro culto. Tudo tem uma regra. E isso aí tem um custo, igreja. Tudo isso aí tem um custo.
Porque o salmista fala assim, encerra o Salmo 7, uma declaração de louvor. Ele rende graças ao Senhor, não pela ruína do ímpio, mas pelo fato de que a justiça de Deus prevaleceu. Nós não devemos nos alegrar quando o ímpio ele cai de sobremaneira no mal. Tem pessoas que torcem. Tem um certo político que está para entrar, não sei se vai entrar ou não, mas tem pessoas torcendo para ele morrer. Torça para ele viver, para ver a glória de Deus. Mas o cara é ladrão. O cara não quero saber o que ele é. Torça para ele viver, porque para ele aplaudir a Deus de pé, para ele ver a glorificação de Deus. Não peça para tirar não, mas peça para ele viver. É duro, né, igreja? É duro você ver um político falando alguma coisa e depois não fala que morra nada, que seja salvo para a glória de Deus. Porque o salmista e Jesus Cristo veio aqui nesse mundo não para condenar, mas para ele colocar a justiça. E o povo está totalmente contra os desígnios e os desejos de Deus. Então eu falo, nossa, mas como que tem as pessoas? Não, deixa ele entrar, igreja, deixa ele entrar. Quem sabe Jesus vem mais rápido, não é não? Se você quer ficar nesse mundo aqui, eu não quero ficar nesse mundo não. De horror. Passar pela grande tribulação, passar por tudo aquilo que está no livro de Apocalipse. Eu quero ir para a glória, louvar, engrandecer e bendizer o nome santo do Senhor, amém? David, coloca aquele louvor para nós vamos encerrar para a glória de Deus. É um hino bastante conhecido, e é aquilo que Daline Barros, consagração. Põe na tela e solta para nós. Dos reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras. Com tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser, e nele há toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus. Júbilos, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és Deus Criador.
Deus Criador. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra. Ramanatsurianda Lavashude canta, santo, santo é o Senhor da glória. Recebe, Senhor, recebe, porque Tu és digno de toda honra, de todo louvor. Batiza, Senhor, meu Deus e Pai, porque eu creio, Senhor, no Teu poder. Ah, Senhor da glória, derrama, Senhor, das Suas bênçãos, Senhor. Ramanatsu de canta, Lamachu de canta, Labachévia. Papai, batiza, Senhor, meu Deus e Pai, porque já foram selados, Senhor. Por isso, Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor, Senhor, é a Ti merecido, porque Tu está no controle. Ramanai, sede canta la machéria. Papai, que por esses dias, Senhor, meu Deus e Pai, que enche, Senhor, a Tua igreja, Senhor, com poder, Senhor, com virtude, ó Pai eterno, porque Tu és, Senhor, para ser louvado, para ser engrandecido e exaltado o Teu santo nome. Mas para isso, Senhor, o povo precisa estar disperso para poder Te louvar e contemplar as Suas maravilhas, Senhor, que Tu fizeste, Senhor, sobre a face da terra, o qual criaste, Senhor, os céus e a terra, a sua plenitude e o mundo de aqueles que nele habitam, para Ti, Senhor, para ser honrado. Oh Pai eterno, Pai maravilhoso, abençoa, Senhor, porque eu creio, Senhor. Louvor ao Rei Jesus. Amém, igreja? Louvado seja o nome santo do Senhor. Graças a Deus por isso, por mais um culto abençoado. Espero que você esteja louvando, engrandecendo e bendizendo por essa palavra. Amém? Vamos colocar de pé, vamos encerrar e assim estaremos também entregando também esse culto e orando para aqueles que não puderam vir, amém? Maravilhoso Deus Altíssimo, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por ter nos alimentado, Senhor, com a Tua palavra. Agora nos leva em retorno ao nosso lar, nos guarda, nos protege, nos livra, nos dê uma boa noite de sono, tranquilidade e paz, uma semana abençoada. Nós pedimos, se houver ainda alguma enfermidade nesse corpo, Senhor, seja repreendido para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. É que nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja em cada um de nós, nos guardando, nos livrando não só hoje, mas para sempre. Um recadinho ainda, identidade, quem sou eu? 4º aniversário dos jovens Vide, amém? Venha cultuar e venha glorificar o nome santo do Senhor. Estenda as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja agora para todo sempre, em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas para Jesus, está encerrado para a glória do Senhor.